Olá, eu sou o Marcos Rogério, assumindo o propósito de trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Sim, é possível hoje termos experiências sobrenaturais com o Senhor. Sim, é possível ainda hoje recebermos visitações e termos experiências a quais talvez nunca tivemos ainda hoje nesse ambiente natural. Em Atos 10 tem um episódio de Cornélio dizendo que ele foi visitado por um anjo. O texto diz: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiro a Jope e mande chamar Simão, que é também chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então, em Atos 10, nós vimos uma ação sobrenatural, uma visitação de um anjo a um homem. Outra coisa interessante é que Cornélio não era judeu, era gentio. Mas o motivo da visitação do anjo a Cornélio é que ele tinha algo de importante da parte de Deus. Deus estava desejoso de revelar o plano dos céus, o plano do reino de Deus para Cornélio e sua família. O anjo não era portador dessa revelação, mas o anjo indica quem tinha essa revelação. E aí o que é interessante é, como assim eu ainda hoje posso ter experiências com Deus? Sim. Baseado em Cornélio, a orientação é: tem uma vida piedosa, tem uma vida de oração, tem uma vida de leitura da palavra, tem uma vida também de outras disciplinas como o jejum. Sabe, busque agradar a Deus, a da esmola, da oferta, de se preocupar com o próximo, de aquilo que eu e você, quando entregamos a nossa vida a Jesus e somos portadores do Espírito Santo, devemos ter uma vida renovada, transformada, restaurada pelo poder de Deus, ao ponto das pessoas serem o alvo, que são abençoadas pelo nosso agir e pela nossa mudança. Mas o propósito maior é agradar a Deus. Aí a gente continua no processo e vai ver a experiência também de Pedro. Pedro, ao chegar em casa, desejoso de uma refeição, enquanto ele está no momento de preparo, Pedro vai para um andar superior e lá decide fazer um período de meditação. Enquanto ele está meditando, vem um êxtase e ele tem uma visão de um sol descendo do céu, seguro pelas pontas, com animais repartidos no meio, animais esses considerados pelos judeus impuros, e Pedro ouve uma voz dizendo: mata e come. Pedro diz: não vou comer, nunca coloquei nada impuro na minha boca, não vai ser hoje que eu vou colocar. E essa voz repete algumas vezes, ao ponto de Pedro discernir que era uma ação do Espírito dizendo a ele sobre a ação de Deus de não fazer distinções de pessoas, porque a palavra diz para Pedro: como pode você considerar impuro aquilo que eu purifiquei? Nesse mesmo instante, chegam alguns homens perguntando por Pedro, e o Espírito diz a Pedro: olha, esses homens estão sendo enviados por mim, vai com eles. E quando chegam, os homens contam a história de Cornélio para Pedro. E Pedro diz: não, sim, nós vamos. E aí, isso que é bem interessante. Eu queria destacar aqui 3 pontos. O primeiro ponto é ter uma vida devota. O primeiro ponto é você se dedicar a Deus, de fato agir como alguém transformado pelo poder de Deus na sua vida. O segundo ponto é ter a clareza, a certeza que, baseado numa vida que agrade a Deus, sim, você terá experiências sobrenaturais. Você terá visitações de Deus. Você será convocado para missões, projetos de Deus, onde ele precisa levar ou alcançar alguém, e ele poderá usar você que está disponível para fazer essa missão. Mas é importante também, que é o terceiro ponto, é entender que tem uma ação
tem uma questão prática a ser feita. Assim como eu preciso ter uma vida devota no meu cotidiano, que eu vou me relacionar com as pessoas e isso vai agradar a Deus, Deus vai me convocar, vai entregar algo a mim, seja por sonho, seja por palavra, por revelação, por entrega, por algum profeta, requer de nós nessa terceira etapa, que é a análise, de racionalizar isso. Como colocarei isso em prática? O que eu faço agora? Assim como Cornélio tem a visitação do anjo, existe uma instrução para ir até Pedro, ele não titubeia, ele não hesita e convoca um dos seus servos e manda ir chamar Pedro. É a ação racional, é a prática. Pedro tem uma visão sobrenatural, Pedro já tem uma vida devota, Pedro tem uma visão no anjo, tem a palavra do Espírito Santo, tem o discernimento do Espírito Santo, mas ele agora racionaliza. Então, se a palavra diz que eu tenho que acompanhar esses homens, eu acompanho esses homens e chego lá. Quando chega lá, Pedro agora começa a explicar Jesus, ou explicar o reino de Deus através da vida e da ação de Jesus. E toda aquela família, crendo no que Pedro está explicando para eles, desce o Espírito Santo sobre eles. Então, algo sobrenatural acontece novamente. E aí há uma necessidade de Pedro racionalizar de novo. Como posso eu não levá-los ao batismo nas águas, já que foram cheios do Espírito Santo, assim como nós fomos também no passado? E aí Pedro entende, Deus não faz distinção de pessoas. E leva todos eles a ser batizados nas águas. Toda a família e parente de Cornélio foram alcançados pela palavra de Deus, e alcançados pela palavra de Deus foram cheios do Espírito Santo e também foram batizados na água, como é um selo, um assumir o compromisso. Eu e você podemos e devemos ter experiências sobrenaturais, mas isso requer de nós uma conduta, uma vida prática, devota, de quem teve um encontro e foi transformado pelo poder da palavra de Deus, mediante a crença em Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio para nos salvar, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa ação de Deus na minha e na sua vida deve nos proporcionar uma ação e vida prática diferente. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que fraudava, não frauda mais. Aquele que desconsiderava as ações de Deus, não, esse agora considera. Aquele que tratava as pessoas com indiferença ou com menosprezo, não, agora ele não faz mais assim. Agora aquele que decidia sempre as coisas por si só, fazia da sua própria cabeça, ou quem sabe aqueles que o dinheiro é quem mandava e regia a sua vida, não, agora ele se sujeita e submete à instrução de Deus sobre a sua vida. Sabe, aquele que desconsiderava a esposa ou os filhos, não, agora esse é um marido exemplar, esse agora é um pai zeloso que se dedica a servir a Deus, principalmente no seu cotidiano e também na sua casa. Mas virá sim sobre você uma ação sobrenatural, uma revelação do alto, algo de Deus para a sua vida, mas você precisa racionalizar isso, você precisa sair dessa experiência sobrenatural entendendo que há uma ação prática a ser feita. Então, não hesite. Não abra mão de cumprir a missão que Deus entregou a você. Por quê? Porque a árvore, de alguma forma, não se beneficia do seu próprio fruto. O fruto da árvore é para beneficiar a outros, é para alimentar a outros, é para saciar a fome ou a sede de outra pessoa. Seja uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no seu devido tempo dará o seu fruto e cumprirá o propósito que Deus chamou você. Se por acaso esse vídeo abençoou a sua vida, compartilhe, envie para mais pessoas que você entenda que possa ser abençoado, que precisa entender que tem muita coisa para fazer, sim, que pode ter experiências com Deus. Deus abençoe sua vida, em nome de Cristo Jesus.